Crédito financeiro na prática, o conceito que muda tudo. André, vou pagar no carro 126 mil e tomar de crédito 26.500? Sim, se uma empresa comprar de outra empresa, que não seja Simples Nacional optante por dentro, sim, vai pagar 126.500 reais num carro e tomar o crédito de 26 mil reais. Esta é a aula 5, seja muito bem-vindo. Meu nome é André, sou auditor fiscal e essa é a série Simples Nacional na Reforma Tributária. Recapitulação da aula 4. Não cumulatividade. Débito menos crédito é igual tributo a pagar. Claro, esse conceito da não cumulatividade está também atrelado a créditos financeiros de despesas administrativas, por exemplo, ou até mesmo a compra de um bem, no caso, um carro. O princípio que evita o efeito cascata. Você só paga a diferença. 2. Simples atual, crédito limitado. Hoje é possível, sim, através do artigo 23, alguns créditos de ICMS serem creditados quando uma empresa de lucro real compra. 3. Por dentro, crédito limitado. O IBS dentro do DAS, o adquirente recebe o crédito limitado ou o percentual da tabela, como vimos na aula anterior. E por fora, recebe o crédito integral, assim como eu dei o exemplo agora do carro. Caso você não assistiu às aulas anteriores, peço por gentileza para acompanhar aqui, assista a aula até o fim, nesse momento, mas depois assiste as outras. Isso vai reforçar o seu entendimento e também vou fazer um aulão. Aulão esse, no fim de semana, vou postar o vídeo sobre a emenda constitucional 132. Existem muitas pessoas me perguntando sobre algumas questões de não cumulatividade, justiça tributária, compartilhamento dos entes, e isso tudo, a lei traz isso. Mas como a lei, de fato, é meio indigesta, vamos dizer assim, para você sentar a ler e entender, até porque ela linka artigos com outros artigos, então eu vou trazer para vocês aqui em forma facilitada, simplificada, para que todos possam ter um entendimento. No primeiro momento eu vou trazer a emenda constitucional 214 e posteriormente a 214, e conforme os pedidos a gente vai criando conteúdo para você ter o entendimento completo. Entrando já na aula, o que você vai aprender hoje? O que é crédito financeiro e por que ele é revolucionário? Qualquer compra gera crédito. Isso, inclusive, está no artigo 47 da Lei Complementar 214. Também vou fazer um aulão dela. Essas aulas são aulas extras do curso aqui prático, vamos chamar assim, do Simples Nacional. Já vou também trazer um exemplo prático na compra de um carro, como 26 mil reais de crédito abate os débitos de suas vendas. Claro, o exemplo do carro, mas pode ser qualquer outro bem. A cadeia completa, fornecedor, empresa e adquirente. E o fluxo real de créditos e débitos em uma loja de materiais. 4. As 5 formas de pagar o IBS e o CBS. Lembre-se muito bem disso, isso é muito importante. Compensação, pagamento, o split payment, que inclusive a aula 6 só vai ser referente ao split payment, adquirente e pelo terceiro. Existem 3 tipos de créditos: o físico, o de insumo e o financeiro. O financeiro, de fato, é o que a reforma tributária traz, tá? Mas, só para você entender o conceito, existe o crédito físico, que é o ICMS antigo, só mercadoria, revenda, matéria-prima, então matéria para fábrica, mercadoria para revenda, energia, tem muitas questões relacionadas a isso. Ele é restrito e vai para o amplo. Claro, quem quiser todo esse material também, nos slides das aulas, desta e das outras anteriores, pode se inscrever. Tem um formulário aqui na descrição do vídeo, você pode estar preenchendo ali o formulário, tem algumas informações ali que você vai preencher e eu encaminho para você. Quem já preencheu, inclusive, fique tranquilo que você vai receber. Eu só não tive tempo ainda de parar e enviar. Talvez no futuro a gente faça algo automático, mas nesse momento é manual ainda, então eu peço que tenha paciência, tá? Crédito financeiro, que é o de fato a reforma tributária, e nós vamos comentar sobre ele junto com o artigo 47 que está abaixo aqui. Qualquer compra tributada gera crédito. Carro, computador, matéria-prima, software, café do escritório, energia. Claro, o que não dá crédito são o uso de bens pessoais, e inclusive até a própria legislação trouxe o que são esses bens de uso pessoais. O regulamento com certeza vai trazer mais algumas questões esclarecedoras sobre isso, mas vamos se ater aqui e entender que esse conceito de qualquer compra tributária gera crédito. O artigo 47 também diz que o contribuinte poderá apropriar créditos de IBS e CBS relativo a todas as operações nas quais seja adquirente de bens ou serviços. Claro, existem exceções, mas essa é a regra. Crédito financeiro. Qualquer compra gera crédito? Sim, qualquer compra gera crédito. Nesses casos específicos, aqui a energia elétrica, inclusive, ela tem o artigo 28 que fala sobre energia elétrica. Tem algumas questões específicas, até peço desculpa por ter aparecido aqui, mas não se apega de fato ao que está escrito, se apega ao conceito, que é o que de fato é o importante. Então você vai comprar um carro, você vai pagar no carro. Quanto custa o carro? 100 mil reais. 100 mil reais mais 26.500 reais de imposto. Nossa, André, então mas se o carro custa 100 mil reais, por que eu vou pagar 126 mil reais de imposto? Pronto. Hoje, você vai na concessionária e compra o carro por 120 mil reais. Mas você não toma o crédito desses 120 mil reais. É isso que a reforma tributária vai fazer. Você vai pagar, pode pagar mais caro nominalmente, mas efetivamente está pagando mais barato. Por quê? Porque esse carro está vindo já sem tributos sobre tributos. Porque tributo não é preço, como eu expliquei anteriormente.
Então, computador, comprei por 5 mil reais. Pô, eu comprei por 5 mil reais mais 1.325. 1.325 esse que eu vou tomar de crédito para abater na minha venda do meu produto ou serviço. É isso que vai acontecer com móveis, software e tudo. Pense assim, é como um cartão de fidelidade. Cada compra acumula pontos, crédito, que você usa para pagar tributos. Quanto mais você compra, menos tributos você paga no mês. É isso que vai ocorrer. Então, muitas empresas que são os ganhadores, de fato, da reforma tributária, são aquelas empresas que geram muita compra, margem pequena. A margem do negócio dela é pequena. Logo, ela vai ter mais créditos do que, por exemplo, uma prestadora de serviço. Imagina uma empresa de software que tem uma pessoa, duas, três, na operação e a margem é alta. E logo, uma empresa que compra mais insumos, mais produtos, para a sua operação, para a revenda, por exemplo, sem dúvida alguma, ela foi beneficiada com esse crédito e débito. Avançando um pouco mais, nem toda compra, como eu disse anteriormente, gera o crédito dos 26,5. Nós temos os regimes diferenciados, com alíquotas reduzidas e alíquota zero. Trouxe aqui uma pequena lista. A alíquota zero, por exemplo, que é a redução de 100%, e aí mais uma vez, um mercadinho, por exemplo, que 80% das vendas dele, B2B ou B2C, vamos dizer assim, claro, as contas são diferentes, mas vamos pensar no primeiro momento B2B. Ele comprou, esse mercadinho comprou sem imposto e vai revender sem imposto. Então o arroz, o feijão, farinha, leite, ovos, café, carnes, eles entram sem imposto e sairão sem imposto. Entende? Hoje tem imposto envolvido em todos esses produtos e tributo sobre tributo. Claro, uma vez que esse mercadinho seja do Simples Nacional por fora, porque se ele for por dentro, sim, vai existir acumulatividade, como expliquei em vídeos anteriores. Crédito gerado, não há tributo para acreditar. Então, em cima desse produto que eu comprei, imagine que uma empresa só vende arroz. Eu comprei do atacado esse arroz e vendi para uma outra empresa esse arroz. Ele entrou sem imposto e vai sair sem imposto. Simples assim. Simples assim. Redução de 60%. Aí nós temos as empresas de educação, ensino básico superior, cursos livres ainda precisa ser verificado, regulamentado, saúde, médicos, hospitais, laboratórios, dispositivos médicos. Então é um crédito proporcional. Eles também levam vantagem, vamos dizer assim, porque o produto passa, ele dá menos crédito, mas de qualquer forma ele toma todos os créditos. Então ele vai tomar crédito a 26 e repassa a 40, dependendo do produto ou serviço que ele comprar. Então entenda, vai existir uma conta corrente, essa conta corrente pode ser apurada mensalmente ou nota a nota, e aí você vai sempre fazer essa conciliação entre débitos e créditos. Isso provavelmente vai ser tudo automático, tá? E aí você só vai conferir. Então, redução de 30%, claro, você também tem que ter seus controles de débitos e créditos, mas basicamente é isso. Temos também, além da redução de 30%, que daí entra advogados, contadores, médicos, engenheiros, economistas. Também vou trazer um conteúdo aqui sobre profissionais liberais, que também terão que ter CNPJ, que inclusive é já julho de 2026, ele já tem essa obrigatoriedade. Na verdade, é um CNPJ pessoa física, vamos chamar assim. Eu vou trazer só um conteúdo sobre isso, mas hoje eu quero que você foque só nessa redução de 30%. Temos também regimes específicos, setores com regras próprias de tributação. Aí tem aluguéis de imóveis, combustíveis, setor financeiro, cooperativos. Posso trazer um conteúdo cada um, mas o importante aqui, nesse momento, é você entender o procedimento, tá? Regra de ouro. O crédito que você recebe é proporcional à alíquota efetivamente paga. Crédito financeiro. Só existe o crédito uma vez que você paga por esse crédito. Seja através do split payment, seja através de compensação, seja através... E a gente já vai entrar nessa tela. Compra com alíquota zero. Zero crédito. Compra com alíquota reduzida. Crédito reduzido. Se a alíquota cheia 26, gera crédito integral. Ok? Exemplo prático da compra do carro. Nota fiscal eletrônica, um carro sedã, valor do bem 100 mil reais, mais IBS e CBS. Total a pagar 126.500. Porém, 26.500 gerado na conta corrente dessa pessoa jurídica. E aí esse crédito ele pode ser debitado de vendas de produtos futuros e pode ir compensando mês a mês. Pode também debitar prestação de serviço, qualquer operação tributada, e saldo acumula também para os períodos seguintes. Imagine que no mês seguinte você compra mais 3 carros para a sua operação. Você acumulou mais 5 mil reais de crédito. No sistema atual, comprar carro não gera crédito no Simples. Na reforma, como por fora, gera crédito imediato. Por isso que eu sempre digo, a empresa vai ser B2C. Então, de fato, a melhor opção é por dentro? Não, nem sempre. Porque imagine que nessas operações ela compra uma máquina de 1 milhão de reais. Esse 1 milhão vai ser gerado 250 mil reais de crédito. Ela vai pagar 1 milhão pela máquina, que é o custo da máquina, mais 265 mil reais, que ela vai ter de crédito para bater nos débitos das suas vendas. Ah, tá, André, mas ela pode pedir o ressarcimento? Sim, pode pedir o ressarcimento. Porém, caso ela seja do Simples Nacional por fora, tem uma trava por 2 anos. Então ela tem que seguir por esse regime, nessa sistemática do regular. Mas a gente vai chegar lá com mais detalhes. Usando o crédito do carro para pagar tributos. Aqui é, de fato, um exemplo prático. Então eu tive vendas no mês, receita 100 mil reais, e aí essa receita gerou um débito de 26,5.
tributo devido sobre as vendas. Desse tributo devido sobre as vendas, eu paguei com o crédito do carro, 26.500, que é o crédito financeiro do ativo imobilizado, que hoje eu não tenho crédito. Com o Simples Nacional por fora, eu vou ter essa possibilidade. Logo, o crédito do carro zerou o tributo das vendas desse mês. Isso só é possível porque o crédito é financeiro. No sistema atual, não gera nenhum crédito. A cadeia completa: fornecedor, empresa e o adquirente. Vamos imaginar que seja uma distribuidora de materiais, loja de materiais de construção e o cliente da loja. O que acontece nessa cadeia? A distribuidora de materiais vendeu a mercadoria para a empresa. A mercadoria custa 60 mil reais. De IBS e CBS, 15.900. A empresa pagou 75.900 pela mercadoria, nominalmente. Porém, ela se creditou com 15.900. Então, na prática, ela pagou 75.900, mas efetivamente ela pagou 60 mil. Porque esses 15.900 ela vai abater com os débitos futuros dela. Ou até mesmo pedir o ressarcimento. Agora, pergunto, nesse caso específico, ela é uma empresa do Simples Nacional por fora. E se ela fosse uma empresa do Simples Nacional por dentro? Esses créditos aqui seriam limitados ao valor que nós já calculamos na aula 3, segregado, que corresponde a mais ou menos 3,5% da operação, que daria R$ 1.500. Então, na prática, o que aconteceria? Essa empresa, que também é Simples Nacional por fora, comprou de outra empresa, que também é de Simples Nacional por fora, mas no exemplo que eu dei anteriormente, ela comprou de uma empresa por dentro. Ou seja, ela pagou mesmo 75.900, só que teve de crédito 1.500. Nesse caso, quando ela compra por fora, ela tem o crédito total. Por isso que toda empresa vai ter que fazer seus cálculos, seja para quem compra, seja de quem compra, seja para quem vende. Compras nos mês. E a gente vai fazer alguns exemplos, começando já nessa aula. Para a gente ficar craque lá na aula 17, 19, 20. Loja de materiais de construção. Mercadorias compradas, 75.900. Aí eu também comprei o carro. A loja comprou o carro. 126.500. Total de crédito, 42.400 do carro e do crédito. Aí eu vendi 100 mil reais. No caso, 126 mil, que foi comprado aqui pela empresa, 126. Ela vai tomar o crédito de 26, porém eu tenho um débito de 26. Que eu não vendi 100 mil reais e eu não tenho débito. Porque eu gerei o crédito para ela, para essa empresa, para o cliente da loja, eu gerei o crédito. Correto? Correto. Logo, eu abati com os meus créditos. 42.400. Ah, então eu não paguei imposto, André? Sim, você pagou porque você tomou o crédito. Você já tinha. Hoje não é possível nada disso. E o adquirente, por fim, ele pagou 126 mil. Na realidade aqui, o adquirente, cliente da loja, apareceu crédito integral. Aqui só se no caso ele fosse o CNPJ. O cliente, ele morre, ele não tem crédito aqui. Não existe esse crédito, tá? Aqui é para fins didáticos. Saiu errado aqui, até peço desculpa. O adquirente, cliente da loja, não tem esse crédito. Morreu aqui, nesse 126. Tá? E teria se fosse também mais uma loja aqui, do Simples Nacional por fora. Aí ele tomaria todo esse crédito. Apuração da empresa do mês, isso que é importante. Débitos, 26.500, menos crédito, 42.400. Saldo, continua ainda essa empresa na tela, continua com 15.900 do crédito acumulado. Tá, André, e como fica o mês seguinte sem o carro? Créditos do mês, eu acumulei o saldo do mês anterior, mais as minhas compras da mercadoria. Total de créditos, 31.800. O crédito do carro ainda está trabalhando. Mesmo sem comprar nenhum ativo no mês, o saldo acumulado de 15.900 do mês anterior continuou abatendo débitos. Isso é o poder do crédito financeiro. Ele não expira e acumula indefinidamente. E os débitos do mês, André? 100 mil reais, 26.500, nesse exemplo. Então eu utilizei os 31.800, que foi a sobra do crédito do carro, mais a compra da mercadoria, e vendi mais 100 mil. Novamente, continuo com saldo crédito acumulado de 5.300 reais para o mês seguinte. Então toda compra vai gerar crédito. Por isso que é muito importante o controle das contas. E eu entendo que para o Simples Nacional isso sempre foi um desafio. Seja da forma operacional, gerencial, sistemática. Mas com essa dinâmica, a empresa precisa estar, vamos dizer assim, redonda para apurar créditos e débitos. Por quê? Porque senão ela vai perder mercado. Simples assim. Tá, André. E o que a legislação diz sobre esses créditos e débitos e como eu vou pagá-los? Olha só. Então nós temos 5 formas de pagar esse IBS e CBS. Isoladamente por operação, e aí eu estou falando de nota fiscal, nota a nota, vai ser possível fazer toda essa análise nota a nota, débito e crédito, por dentro da plataforma. Tem até um modelo no site do Comitê Gestor, CGIBS, tem uma cartilha lá que traz um pouco de como seria esse débito e crédito. Posso trazer também essa cartilha aqui, posso fazer uma live sobre ela, como vai funcionar mais ou menos a ideia. Não tem nada pronto, vamos dizer assim, está no sistema beta, mas logo mais vai ser disponível, o mais rápido possível.
isoladamente por operação, e aí o split payment. Mas até 2033, sem dúvida alguma, já vai estar todas essas formas de extinção já vão estar em operação. Isoladamente, e nós temos o split payment, banco retira automaticamente o IBS no momento do pagamento, recolhimento pelo adquirente também é possível, ele, o adquirente, em vez dele falar assim, fornecedor, eu não vou esperar você recolher o imposto, ou algo nesse sentido, ou vai ser combinado, tira do preço, ou não paga, só paga o valor da mercadoria, e eu recolho o valor, também é possível, recolhimento pelo adquirente, que é o RAD. O comprador paga o tributo diretamente ao fisco, não ao vendedor. Recolhimento por terceiro, aí é o caso de plataformas digitais, marketplace, ou responsáveis que recolhem o tributo. Está tendo muita discussão em cima disso ainda, vamos verificar aí o futuro, como vai ser o regulamento, provavelmente vai tratar mais algumas questões em relação. Porém, nós temos a outra situação, que é justamente a compensação com créditos, que é o caso do carro. A empresa soma todos os créditos do mês, carro, compras, insumo, e abate com os débitos da venda. Débitos menos créditos, zero ao pagar. Temos também o pagamento direto. Inclusive, na própria plataforma, terão todas as notas fiscais, tipo um conta corrente, e ali vai estar pagamento, split payment, pagamento, recolhimento pelo adquirente, pagamento da nota 1, compensação com crédito, 2, crédito, 7, split payment, 8, recolhimento pelo adquirente, enfim, pagamento direto se os débitos forem maiores que os débitos, a empresa paga a diferença via DART. Na prática, a maioria das empresas do Simples usará a forma 1 e 2, compensação e pagamento mensal. O split payment será automático nas vendas do cartão, Pix, boleto. Claro, está sendo discutido e vai ser viabilizado ainda todas essas questões. Isso é para conhecimento, como funciona as 5 formas de pagar o IBS e TBS. Na prática, como cada uma funciona. Já disse anteriormente, mas aqui mais visualmente. Né? Então, eu tenho créditos menos débitos do mês igual ao saldo final. A empresa soma todos os créditos acumulados, como o carro, e abate dos débitos. É como pagar uma fatura mensal usando pontos. É a forma mais comum. Vai ser a forma mais comum. Isoladamente por operação, e nós temos split payment, o banco separa automaticamente. A empresa recebe 100 e o fisco fica com a parte dele. Aqui no caso do carro, tá? Requer atenção dos ERPs, claro. Recolhimento pelo adquirente. O comprador paga o tributo diretamente ao fisco, em vez do vendedor. Então, por exemplo, imagine numa compra. Tem um contrato, vai vencer há 60 dias. Foi combinado que em 60 dias o adquirente vai pagar o fornecedor. Esse adquirente não vai ficar esperando 60 dias para negociação, para depois ele fazer o pagamento, para depois ele fazer o recolhimento. Não, ele já vai antecipar o crédito dele. Ele fala assim, fornecedor, olha só, eu vou pagar já meu imposto, que eu já tomo ele como crédito, e para minhas vendas futuras, e eu abato com os débitos, e depois, conforme o contrato, a mercadoria será recolhida. Isso vai ser possível e vai ser bem comum, inclusive. Temos também o terceiro responsável, Amazon, Mercado Livre, pode ser também operação por operação. E o pagamento direto, aqui na apuração mensal, tá? Não tem muito segredo. E agora nós já entramos na parte um pouco mais prática, e aí, simulação comércio, loja de materiais. Já ensinei na aula anterior, nas aulas anteriores, melhor dizendo, sobre os anexos, falamos um pouco sobre a alíquota nominal, como se chega, como se tira a parcela dedutível, como se tira a fórmula, né? Como se chega para a alíquota efetiva, posteriormente para aquela parte que segrega quando é por dentro. E aí nós chegamos, de fato, a esse exemplo. Né? Então nós temos uma RBT12 de 1.200.000, comprei 60 mil, comprei um carro de 100 mil, tenho uma receita de 100 mil, então eu vendi 100 mil reais, aí a compra efetiva é 8,82 e a alíquota efetiva também 8,82. IBS por dentro, nesse caso específico. Você entende que cada empresa, cada segmento vai ter um cenário? E isso vai ser possível, calcular por dentro e por fora, para verificar o custo tributário total de uma operação, tanto para quem compra quanto para quem vende. Claro, quando é B2B, vai ser muito mais importante ela entender essa matriz do adquirente, né, de quem ela adquire, quanto a empresa que está comprando de outra empresa vai pagar e quanto ela virá receber dos créditos. Isso é o que muda completamente o cenário atual, como funcionam os negócios no Brasil. Então nós temos por dentro